Então, pessoal, eu vou fazer aqui um vídeo breve para explicar como que eu gostaria que vocês fizessem a submissão das respostas dos questionários dos experimentos, tá? Vou explicar usando o software LibreOffice, porque ele é gratuito, tá? Então, se vocês procurarem lá na internet, vocês vão encontrar a página do LibreOffice. Vocês podem baixar isso completamente de graça, tá? Então, tem aqui a opção para vários sistemas operacionais. E depois que vocês baixarem e instalarem, vocês vão poder pegar esse software que é o Writer, que é similar ao Word. Então a gente vai poder fazer a edição aqui de todo o documento, tá? Então eu vou pegar aqui do questionário proposto a primeira questão, utilizando aqui o questionário do semestre passado. Eu vou copiar e colar aqui. E vou colocar em negrito para ficar destacado, tá? Então depois que eu colocar essa pergunta aqui, eu posso colocar qualquer resposta em texto que eu deseje. E eu posso colocar também figuras, equações. Então, vou começar aqui mostrando como que eu vou colocar uma figura, tá? Então, se vocês derem uma olhada aqui na barra de ferramentas, tem uma inserir imagem. E aí eu vou selecionar a imagem que eu fiz, que eu tirei uma foto de um gráfico que eu fiz em papel milimetrado. Posso pegar e usar os cantinhos aqui para poder fazer o redimensionamento da figura. Notem também que aqui eu tenho um canto preto que ficou dessa figura. Essa figura aqui eu usei um software chamado Office Lens. Ele faz um escaneamento bastante interessante. Ele consegue fazer correções de distorção se você tirar a foto meio de lado. Então ele é bastante interessante, tá? Se eu pegar aqui e clicar com o botão direito, então eu posso recortar essa imagem e consigo eliminar essa borda. Então eu clico aqui embaixo e redimensiono. Consigo eliminar aquela bordinha. Se eu clicar fora, agora a minha imagem não conta mais com aquela borda preta que ficou sobrando lá do software que eu usei para fazer o escaneamento, tá? Esse é um software que tem para Android, que eu sei, não sei se tem para iOS, mas ele é gratuito, tá? Então, agora basta eu fazer a rotação dessa imagem e aí eu vou ficar com a imagem da maneira adequada. Uma coisa que é interessante de notar aqui, importante na verdade, é que o software ele procura fazer uma forma de disposição das figuras que ele vai permitir que o texto seja colocado lateralmente aqui. Isso não é o que a gente deseja, ainda mais para imagens que são grandes, tá? Então, se a gente clicar com o botão direito, a gente vai aqui nessa opção moldar e vai colocar em não moldar. Assim ele não vai tentar colocar texto aqui nas laterais da figura, tá? Então, eu estou com esse aqui que notar essa questão dessa âncora, ela está associada à posição da figura, como se ela tivesse de alguma maneira inserida naquela posição do texto, mas às vezes ela aparece em umas posições bem estranhas, porque, por exemplo, aqui não é a posição onde essa figura deveria ficar, né? Então eu estou movendo a âncora aqui para que ela fique embaixo aqui da resposta. Vou mover a figura, mas ele acaba movendo às vezes a âncora junto. Então às vezes vai precisar de um pouco de insistência para colocar a figura na posição adequada, tá? Depois que eu coloquei então aqui a figura, eu cliquei fora dela, o meu cursor está aparecendo aqui embaixo. Às vezes pode acontecer ele aparecer acima da figura, mas se você digitar algum texto ele vai aparecer aqui embaixo, tá? Então eu vou voltar lá para pegar a segunda questão. Vou novamente copiar e colar. Vou colocar aqui em negrito. E aqui embaixo eu posso continuar e inserir uma outra resposta de uma outra questão, tá? Então, essa questão aqui ela pede para fazer um gráfico usando o LibreOffice Calc ou Excel, tá? Então eu tenho aqui um gráfico que eu fiz no LibreOffice Calc e notem que ele é um gráfico simples, é uma série de pontos formando uma parábola. Comecei aqui com uma posição no eixo horizontal igual a 1 e terminei com ela em 10. E eu fiz com que a coluna do eixo vertical aqui seja o quadrado do valor do eixo horizontal, tá? Então eu fiquei com esse gráfico parabólico. Então eu posso simplesmente selecionar esse gráfico aqui, mandar fazer uma cópia
e voltar lá no editor de texto e colar esse meu resultado aqui. Então vejam que, dependendo do tamanho, ele pode tentar colocar isso na página seguinte, mas eu posso redimensionar e ele vai voltar para essa página original. Então novamente eu tenho que fazer aquela questão de alterar o tipo de moldura aqui da figura. Então eu vou colocar aqui em não moldar. Então agora, se eu clicar fora aqui, eu vou perceber que o meu cursor começou a piscar aqui embaixo e eu posso colar a minha terceira figura, aliás, a minha terceira pergunta. Então voltando aqui para o editor de texto, vou colocar, já está em negrito, basta eu simplesmente colar aqui. Às vezes vocês podem não desejar que a pergunta fique exatamente no final aqui, né? Seria mais interessante que ela ficasse na próxima página, tá? Então, para vocês mandarem para a próxima página, é interessante que vocês usarem o comando aqui inserir quebra de página, tá? Se vocês ficarem só dando enter também funciona, mas se vocês precisarem redimensionar uma figura, isso não vai ficar certo depois, né? Então é interessante usar a quebra de página. Isso às vezes vai fazer com que a figura se mova junto, mas basta vocês moverem ela de volta, porque tem espaço para ela aqui. Mas vejam que o texto lá, que ficou depois da quebra de página, ele não vai subir sozinho, tá? Então, aqui embaixo a gente pode inserir uma outra resposta. Eu vou mostrar duas coisas que eu acho interessantes para a gente fazer esse tipo de edição aqui. Uma delas é clicar nesse botão aqui que ele mostra as marcas de formatação, tá? Então, quando eu tenho um Enter aqui, ele aparece esse símbolo. Ele marca os espaços, então isso facilita para a gente, às vezes, fazer uma formatação um pouco mais adequada, tá? Mas se vocês não desejarem, vocês podem simplesmente clicar no botão e ele some. Outra coisa é que a gente tem alguns outros recursos aqui, inclusive a inserção de fórmulas, tá? Então a gente pode ir aqui no menu inserir e a gente tem aqui objeto e aí a gente tem aqui fórmula. Então se eu clico aqui nesse inserir fórmula, vai aparecer uma caixinha e a interface ela muda para essa interface de edição de fórmula, tá? A gente pode inserir símbolos através desse botão aqui. A gente vai ter em algum lugar aqui letras gregas, por exemplo. Então a gente pode simplesmente colar aqui, inserir uma letra grega. Então notem que quando a gente insere uma letra grega, ela aparece aqui embaixo nesse texto. Esse texto, na verdade, é uma maneira mais simples de a gente fazer edição da equação depois que a gente conhece o nome dos símbolos, tá? Então, ao invés de eu pegar e ficar procurando o símbolo toda vez para digitar alfa, eu simplesmente coloco o percentual e escrevo alfa. Então aí vai aparecer a letra grega alfa. E aí se eu quiser colocar um sinal de igual, basta usar o sinal de igual que tem no teclado, tá? Então posso colocar aqui A mais B e a equação vai aparecendo lá da maneira adequada. Existem diversos símbolos, tá? É difícil a gente lembrar o nome de todos eles, mas eles aparecem todos na lateral aqui. Então se a gente desejar colocar aqui um símbolo de divisão que a gente usa lá no ensino médio, ou que aparece na calculadora, né? Ou se a gente quiser colocar aqui um símbolo de multiplicação diferente, a gente pode simplesmente utilizar esse botão aqui para clicar e ele vai aparecer aqui. A gente pode editar aqui simplesmente apagando esse símbolo de interrogação, que justamente faz aparecer a caixinha, tá? E a gente pode desejar o que a gente desejar, digitar o que a gente desejar aqui nesse espaço. Outra coisa que é interessante é que a gente pode escrever alguns símbolos desses. Vejam, por exemplo, a multiplicação aparece como times aqui. Então veja que os símbolos eles não foram traduzidos, tá? Então acaba aparecendo vários nomes em inglês aqui no meio. Inclusive, por exemplo, você tem aquele pontinho de multiplicação, ele aparece como C dot. Então a gente pode colocar aqui, colocar um espaço também, tá? C dot D. Então, veja que vai aparecer o pontinho para multiplicação. E existem outras opções aqui. Depois que a gente aprende a digitar bem essa questão aqui embaixo, fica bem mais rápido para fazer a edição de fórmulas dessa maneira. É claro que se a gente for digitar fórmulas extremamente longas, isso é um processo bastante tedioso, tá? Mas é meio que o que existe mesmo, é fazer a digitação dessa maneira. Mas se forem coisas simples, eu acho que vale bastante a pena a gente fazer
essa edição aqui, colocar essas equações para elas ficarem num formato bastante agradável de ler, tá? Porque se a gente ficar fazendo uma coisa que não está bem formatada, fica difícil às vezes até de entender o que a equação está querendo dizer, tá? Para poder sair dessa edição aqui, basta clicar fora da equação e ela vai ficar ali inserida, tá? Depois que vocês terminarem de responder o questionário, basta fazer a transformação disso para PDF, tá? Então, se vocês olharem aqui do lado do símbolo de salvar, tem uma opção de exportar diretamente como PDF. Imagine que as versões mais recentes do Word, elas também tenham essa opção, mas eu não tenho acesso às versões mais recentes, então eu só tenho uma versão arcaica que eu uso. Então, suponho que seja similar. Vocês podem então clicar no botão e mandar salvar em, se vocês desejarem. Vou colocar aqui MRU, MRUV, que seria de onde vem os questionários no experimento de MRU e MRUV. Salvei então o meu texto da forma exportada. Então eu vou abrir aqui. E aí o meu resultado vai ser esse PDF em que eu tenho a pergunta, a resposta, com as figuras já inseridas, sem precisar fazer a abertura de alguma coisa que esteja a parte desse arquivo principal aqui, tá? Então vai ter um arquivo só que vai conter tudo. As minhas figuras que eu gerei no Excel também vão estar, ou no LibreOffice Calc, vão estar inseridas adequadamente também. Vou ter suporte às equações. E o principal motivo aqui de a gente fazer exportar, né, para PDF é que todo mundo consegue ler um PDF, não importa o dispositivo, né? Todo mundo tem algum tipo de leitor de PDF. Agora, o editor de texto, por exemplo, depende, cada um vai usar uma opção, né? Mas a principal razão para mim é uma questão de tempo, porque o Moodle ele consegue, quando eu abro lá para fazer a correção, ele já mostra diretamente os arquivos que são em PDF, para poder verificar, e do lado vai ter a opção para eu marcar o valor da correção, tá? Então, se eu tiver que ficar baixando vários arquivos de formatos diferentes, seria muito demorado para mim. Então, eu peço que vocês gerem o PDF e coloquem no sistema somente em PDF, tá? Bem, é isso. Então, o formato seria esse, em que as questões estão em negrito e a resposta embaixo. As figuras, todas as coisas que respondem uma questão em particular, elas devem ser inseridas diretamente abaixo da questão, tá? Às vezes vai aparecer algum questionário em que vocês podem, por exemplo, responder a 2 e se referir, olha, como verificado lá na resposta da questão número 1, o valor de tal coisa é tanto, e aí fica fácil também para eu poder fazer essa referência, que eu volto aqui e simplesmente olho a resposta que vocês deram. Então, isso também é interessante que vocês façam, ou pelo menos é permissível que vocês façam, tá? Bem, é isso, pessoal. Então, agradeço se todos colaborarem aí e enviarem em PDF, tá?